boca. Agradeça o Senhor. Esse culto é para Ele, nós estamos aqui, amém? Fala para Ele por que você veio nesse lugar. Sim, Deus, nós te adoramos, Pai. Sim, Pai, nós estamos para te exaltar. O culto é para o Senhor. Vem sobre nós, Pai. Vem, Deus. Senhor, Pai, nós queremos colocar os nossos corações, a nossa mente. O Senhor acha uma igreja com o coração quebrantado, com o coração limpo. Quem subirá ao monte, Senhor? Quem subirá ao monte santo de Sião? Quem chegará naquele lugar? Pai, quem vai poder exaltar, adorar? Quem vai entrar diante da Tua presença? São aqueles que têm o coração puro, o coração limpo, aqueles que têm as mãos lavadas, Senhor. Pai, nessa noite nós clamamos o sangue de Jesus sobre nós. Pai, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Queremos que o Rei da Glória entre, Senhor. Pai, que o Rei da Glória entre, Senhor. Que se abra portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Senhor, nós queremos colocar o Senhor no mais alto lugar. Pai, queremos entronizar o Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto, Pai. Receba, Pai. Nós estamos aqui porque nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Pai. Que o Senhor venha, Pai, ficar à vontade. Que o Senhor venha ficar à vontade em nosso meio. Pai, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é contra o fluir do Senhor, Pai, tudo aquilo que está amarrando os corações, a mente, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Envie anjos guerreiros, envie os teus anjos aqui nesse lugar. Pai, cerca esse ambiente com a tua glória, com o fogo, com a tua presença, porque aqui nós queremos te adorar. Pai, que os portais se abram, Pai, que nós tenhamos livre acesso ao céu, que a tua glória desça, que o Senhor ache corações sedentos, que o Senhor ache vidas, ó Pai, que serão transformadas, impactadas pelo louvor da tua glória, Pai. Te exaltamos, te adoramos. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: eu ainda tenho lenha. Não, vou melhorar. Fala assim, ó, eu ainda tenho muita lenha. Amém? Vamos declarar. Tem lenha nesse lugar, porque também tem fogo de Deus nesse lugar. Vamos declarar então, com todo o nosso coração.
Esse é o nosso clamor, Jesus. Convite nessa noite, Senhor. Encontra nos nossos corações, Pai, a verdadeira paixão por te adorar, por clamar o teu nome, por estar na sua presença, Jesus. Nos reunimos nesse lugar como teu povo, Pai, e pedimos: venha sobre nós, esteja sobre esse lugar. Toma o teu lugar de honra, Jesus. Todo louvor, toda adoração é para o seu nome, Pai. Viemos te encontrar, nós viemos te adorar. Toma o teu lugar, Jesus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo em teus olhos, fez teu me acender esse lugar, Jesus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome,
incendeia, Jesus. Esse lugar é teu, nós somos teus. Te damos toda a liberdade. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo de Deus. A única coisa que Ele está buscando nesse lugar é a intenção do teu coração. Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós estamos buscando. Nos movemos em Ti, por Ti, Pai. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, nós somos a Tua noiva, Jesus. E não tem como uma locomotiva se mover, Jesus, sem ter lenha para queimar. Jesus, a lenha está aqui e a Tua presença também está aqui, Jesus. Nós pedimos, Pai, como nós cantamos, nós temos fome e sede. E a Tua palavra diz que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, Jesus. Nós queremos mais de Ti. Incendeia os nossos corações nessa noite, Jesus. Nós não queremos e nós não aceitamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, Pai. Mas nós queremos sair daqui cheios e cada vez mais cheios da Sua presença. Nos ajuda a esvaziar do nosso eu, Pai, para que o Senhor possa preencher todos os espaços, queimar o nosso coração, incendiar a nossa vida, Pai, incendiar a nossa mente, incendiar a nossa semana, Espírito Santo. Que nós possamos levantar da cama pensando em Ti, que nós possamos passar o dia pensando em Ti, que nós possamos nos deitar pensando em Ti e nos propósitos do reino dos céus, nesse lugar, Pai, em Nova Mutum, nessa terra, Jesus, no Mato Grosso. Que nós possamos aprender a nos mover pelos Teus propósitos, Pai. Incendeia o nosso coração cada vez mais, Pai. Amor pelas vidas, amor pelas almas, Jesus. Que nós sejamos motivados, que nós possamos nos mover, Jesus, por Ti, em Ti e por Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Faz a Sua vontade nesse lugar, Pai. Esse é o nosso pedido, Jesus. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo. Nós Te damos liberdade. Queridos, eu creio que é um tempo que Deus tem nos preparado. Deus tem movido sobre o Seu povo para nos preparar para um novo tempo que há de chegar. Como nós temos ouvido muito aqui nas pregações, nós já estamos no fim dos tempos. Eis que logo é chegado o tempo que o Senhor virá buscar a sua igreja. E eu creio sim que o Senhor está se movendo em nós e através de nós, mas para isso é necessário que Ele quebre
muitas coisas em nós, hein? Muitas coisas precisam ser transformadas dentro do nosso caráter, dentro da nossa mente. Como a Bíblia diz, nós precisamos passar pela renovação da nossa mente de uma forma constante, para que nós possamos nos esvaziar e entender os propósitos dos céus, entender aquilo que Deus tem para fazer. Então isso não é sobre nós, mas é sobre Ele e sobre tudo aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Simples, que o anjo da morte não entra, na estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória.
glória é mais perto da morte e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. É tudo sobre o Senhor, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, Jesus, é somente para o Senhor, Pai. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolvo em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio
Faça dessa canção uma oração. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Nós só queremos a ti, Jesus. Só quero a ti, nada É a tua mais, presença, Pai. nada mais, nada além de ti. Somente a Só tua presença. quero a ti, nada mais, nada mais, Com ela nada nada mais importa, além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além, nada além. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais,
por todas as vezes que nós trocamos a sua graça, nós trocamos a sua presença por coisas momentâneas, Jesus. Nos perdoa por tantas vezes que nós falhamos contigo, simplesmente para fazer uma vontade do nosso coração. Nos perdoa tantas vezes que nós abrimos a nossa boca para cantar, Pai amado, mas não é de coração. Nos perdoa, Jesus, por tantas falhas que nós temos, Jesus. Mas nesse momento nós cantamos, Jesus, com toda sinceridade, declarando que nós não queremos nada mais e nada além do que a Tua presença, do que a Tua glória nesse lugar, do que o Teu fogo queimando, incendiando os nossos corações, Jesus, do que a Tua doce presença, Pai, nos purificando e nos tornando cada vez mais parecidos contigo, Jesus. É tudo que nós queremos, Jesus. Nada além de Ti, só quero a Ti. Nada mais, nada além de Ti. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou e continua nos amando de forma incondicional, Pai. Obrigado porque o Teu amor nos alcança todos os dias. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam todos os dias. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos conduzido, porque o Senhor tem nos revestido, porque o Senhor tem nos direcionado, Espírito Santo. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos nesse lugar, Pai, e nós declaramos: toma o Teu lugar de honra. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o único, e nós declaramos isso. É somente a Tua presença que importa, é somente a Tua presença que nós queremos, é somente o Senhor, Jesus. Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, Pai. Colocamos diante do Senhor o nosso trabalho. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado, Pai, de todas as coisas. Agradecemos porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nos ensina a depositar a nossa fé de forma integral no Senhor. E saber que nós temos um Pai que nos ama. Saber que nós temos um Pai que cuida de tudo. Sabemos, Jesus, que nos ensina, Jesus, a saber que nada foge da Tua poderosa mão, mas que o Senhor está zelando pelo Teu povo nessa terra, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas guerras, em meio a tudo que estamos enfrentando, Jesus. O Senhor é o centro, Pai. O Senhor é o centro, Jesus. Seja o centro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Jesus, e agora nós trazemos diante do Seu altar, Pai, como forma de gratidão, os dízimos e as ofertas, Pai. Não só, Pai, através de bens materiais, mas nós trazemos também o nosso coração em oferta ao Senhor. Entregamos, Jesus, e pedimos: toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar de honra, Jesus. Trazemos diante do Seu altar e continuamos declarando e pedimos: continua falando aos nossos corações, Jesus.
Aleluia. As crianças de 1 a 11 anos, eu não deixei eles saírem. Crianças, fica todo mundo aqui na frente, quero orar com vocês hoje. Vem cá, vocês estão muito tumultuados, só chega um pouquinho mais para cá. Não tem importância ficar penso pro lado de cá, não. Glória a Deus pelas nossas crianças. Amém. Queria te convidar você a ficar de pé mais um minuto. Você, pai, estende sua mão sobre teu filho. Abençoa ele, profetiza conhecimento, palavra, experiências novas, revelação do céu. Pai, nós oramos pelas nossas crianças, a tua igreja, os pais de mãos estendidas. Pai, são filhos, são herdeiros, são promessas. Pai, nós oramos para que tudo aquilo que o Senhor tem para essa geração, que se realiza, que se cumpra. Pai, todo levante do inimigo contra as crianças, contra os nossos filhos, toda enfermidade, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos o fluir do Senhor sobre eles. Obrigado pelos professores, por cada escola, por cada classe. Nós declaramos a bênção do céu sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Pode liberar. Cadê a Estelane? Está aí? A Estelane está aí? Você não vai não, você tem aula? Vem cá. Cadê a Sil? Está aí? Vem cá. Cadê a Suelen? Está aí? Pode sentar, queridos. Suelen está aí também ou não? Vem cá também. As 3 missionárias. Vem cá, rapidinho. Ligeiro agoniado, meninas. Vem cá, pastor Jeff também. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Aproveita a bênção, querido. Vem cá, pertinho de mim aqui. Queridos, Estela, Sil e Suelen estão de viagem terça, dia 1º, terça-feira, indo para o Maranhão, cidade de Vargem Grande. Se você não sabe, ela já foi a cidade mais pobre do Brasil. O pastor Antônio é um pastor que Deus chamou para estar naquele lugar. Estava com ele essa semana. A gente estava num congresso de pastores e dei um abraço, veio ministrar sobre a minha vida, eu sobre a vida dele. Já temos uma aliança, não só nós, mas muitas igrejas do nosso pessoal da Iamir. Nós estamos indo em 24 pessoas, se eu não me engano, ok? E as 3 representando essa casa Nova Mutum, amém? E nós vamos orar pela vida delas, para Deus cobrir, para Deus guardar, para que elas possam ser luz. Queridos, eu estive lá, estive com a minha filha e, enfim, eu levei um susto, porque eu achei que fosse diferente da África, onde nós estávamos, e eu vi algo muito semelhante, muito parecido, e eu fiquei chocado por saber que dentro da nossa nação existe ainda um povo não alcançado, e é um trabalho lindo. Deus tem mudado aquela cidade. Hoje a igreja, nossa, é incrível, queridos. Eu não posso, porque senão eu vou gastar muito tempo. E eu já chamei o pastor Jefferson também, porque é aniversário dele. Você que não deu um abraço, depois você dá um abraço, entendeu? Paga uma pizza para ele, dá um presente para ele, tá bom? Mas também queria que você estendesse sua mão, que nós vamos orar, enviando as meninas e abençoando a vida do pastor Jeff. Amém? Pai, nós queremos colocar as tuas guerreiras diante do Senhor. Elas vão em nome do Senhor Jesus. Pai, que elas estejam cobertas. Essa igreja, Pai, envia elas debaixo da tua proteção, debaixo das tuas mãos. Nós declaramos que elas estão guardadas, escondidas, Senhor, que toda provisão, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Pai, que o Senhor realmente as use naquele lugar, que elas tenham a sabedoria, a unção, tudo aquilo que o céu tem para elas, para aquele lugar. Que o Senhor, Pai, abençoe aquela cidade, a vida do pastor Antônio,
toda aquela igreja que está lá, Pai. Nós oramos, ó Pai, guarde a ida, guarde a estrada, os voos, a permanência lá, o retorno, que seja bênção em nome de Jesus. Quero colocar a vida do pastor Jefferson também. Muito obrigado, Pai, por tudo que ele tem sido nessa casa, pela sua família. Pai, obrigado pela pastora Elaine, pelas crianças, pelos jovens, pelo Ative, por cada jovem que tem sido transformado, Pai, pelo exemplo, pelo caráter, pelas ministrações do pastor Jefferson. Pai, que a tua bênção esteja sobre ele, que a tua graça e que o Senhor dê muitos e muitos anos de vida. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, gente. Vai ser poderoso, amém? Eu creio. Tem um vídeo das crianças aí? Coloca aí para mim. Presta atenção, queridos. Do nada ela fala pra mim assim, por exemplo: mamãe, Jesus é o único caminho. Sem ele a gente não chega ao Pai. Estamos no lugar certo, que nossos filhos estão tendo o alimento certo, a instrução certa. Porque o coração da criança é de quem chega primeiro. Você já se perguntou o que acontece aqui dentro? Enquanto você está aqui, adorando a Deus, do outro lado da parede, algo tão precioso está acontecendo. Onde as sementes estão sendo lançadas no coração de cada criança. É tudo sempre muito dinâmico, eles têm muita coisa para compartilhar, eles gostam de compartilhar. Tudo aquilo que a gente vem trazendo na aula, eles também têm assunto sobre aquilo. Então, eles já trazem também uma bagagem cristã muito legal. E a gente tem tido muitos frutos, nós que viemos de outro ministério, que não tem uma dedicação, um olhar especial para o ministério infantil, como aqui tem. Eu pude ver a diferença da minha filha depois que ela teve ensino direto para ela, com a didática para ela, com o entendimento para a idade dela. Mas agora, todas as nossas salinhas passaram por uma grande transformação. Trocamos ar-condicionado, colocamos iluminação aqui. Reformamos a estrutura física da salinha, pintamos paredes, adquirimos novos móveis e materiais. Mais do que isso, reformamos a experiência que as crianças têm aqui dentro. Hoje, o ambiente é mais confortável, seguro e preparado para acolher, ensinar e desenvolver cada criança com excelência. E a gente trabalha com essa tranquilidade, né? Com 3 pessoas em sala para que eles fiquem em segurança. Ao final das aulas também, a gente não libera eles sem a presença do pai, da mãe ou do irmão adulto, né? Uma pessoa responsável por eles. Eu sinto missão cumprida, na verdade, porque eu espero que os ambientes onde minha filha esteja sejam uma continuidade daquilo que nós ensinamos para ela em casa. Ensine a criança no caminho que se deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aleluia. Acende a luz aí da nave para mim também, por favor. Só essa aqui que faz reflexo. Isso, bonitão. E o moving tá batendo aqui. Mexe ele um pouquinho aí para mim. Aleluia. Amém? Você está feliz? Como diz o pastor Domingos, então combina com o seu rosto que você está feliz. Eu gostei disso, queridos. Ele chegou, você está feliz? Eu falei, então combina com o teu rosto, porque está mostrando outra coisa. Deus é bom, estou feliz também, glória a Deus. Tive uma semana abençoada. Fui para um congresso em São Paulo. Fiquei lá
mais 400 pastores, 5 graus, querido. 5 graus. Eu falei, isso não é de Deus, não. Eu já virei cuiabano. Lá eu vi a guerra do espírito contra a carne. A minha mão direita queria dar glória, a esquerda queria ficar no bolso. Eu revezava. Uma hora a carne ganhava, outra hora o espírito. Mas foi um tempo precioso, muitas palavras. Já deixa eu te dar uma. Eu sou muito fácil de crer em tudo aquilo que Deus tem para nós e eu quero que você creia também. Estava num templo, lá no meu cantinho orando, falei com os pastores agora, e são fominhas, já chegaram, me pegaram, pastor, conta. E eu estava na minha, queridos, sentado, no momento de oração. Chegou um pastor, veio pulando todo mundo assim, apóstolo Gilson, nós vamos ter a graça de tê-lo aqui conosco em setembro, se Deus quiser, vai estar ministrando aqui conosco. E ele chegou e deu um tapa no meu peito, levei um susto, achei que fosse um arrebatamento, porque eu estava tão concentrado. E ele começou a declarar algumas coisas proféticas para essa casa, para esse tempo. E ele falou assim, pastor, eu não sei o que vocês estão vivendo, mas Deus me mostra um novo ciclo de 7 anos na vida de vocês. E eu só vejo flores, como se fosse flores. É um tempo assim de muita frutificação, um tempo de primavera, um tempo de avanço, de aceleração. E falou muita coisa, eu falei, uau, a gente gosta, né, quando a notícia é boa, né, aleluia. Dura quando é Natan que põe o dedo e fala assim. Mas quando é bênção, eu agarrei com toda a força. E nós saímos de lá, nós fomos para um outro lugar. E estava com os apóstolos, meu pai, minha mãe, o Léo estava, tinha o pastor Fábio de Barretos. E minha mãe, curiosa, conta, o que foi que o pastor foi lá? O apóstolo, vi que ele atropelou todo mundo e foi lá. Aí eu falei isso, o pastor Fábio falou assim, uau, Léo, passa aquela mensagem, manda para o Murilo. O Léo nem lembrava. Daquele culto que eu estava lá e que Deus me falou também. E queridos, e aí vamos procurar no celular e o Léo está comigo aqui. Mas era exatamente a mesma coisa. Ele fala assim, ó, Deus tem algo precioso para esses próximos 7 anos na igreja de Nova Mutum. E guarda esse número, 7 anos, falou a mesma coisa. Eu não sei se você crê ou não, mas eu quero encher o teu coração de fé, porque eu quero fazer parte de tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu quero que você entrasse e abraçasse isso em nome de Jesus. Amém? Quero falar o teu coração. 8 horas já, Jesus. Você aguenta aí? Abra comigo Lucas capítulo 5. Acho que você nunca ouviu esse texto. Versículo 1. Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Diga, 2 barcos. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, diga, em um dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava-os do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pelas crianças, pelas meninas que estão na missão, pelo aniversário do pastor Jeff. Obrigado, Pai, por cada família, por cada casa, pelos nossos corações alinhados com aquilo que o Senhor quer. Queremos sim viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses próximos anos. Que nosso coração, que a nossa mente possa estar focada, atenta, sensível a tudo que o Senhor quer. Pai, mas fala conosco. A minha oração é que o Senhor possa ministrar ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Presta atenção. Jesus, você conhece o texto, ele está indo para escolher os seus discípulos. Ele vai começar a sua caminhada, o seu chamado, e ele quer escolher os seus discípulos, quem faria parte do time dele, quem seria o início da igreja, os seus alunos, os seus filhos, os seus aprendizes. E é sobre isso que eu quero falar. O tema é o meu chamado. Digo, o meu chamado. Queridos, da mesma forma que Jesus chamou Pedro nesse texto, nessa ocasião, mais os outros meninos que estavam com ele, ainda hoje Jesus continua a chamar eu e você. Amém? Presta atenção, ainda hoje Jesus continua a chamar os seus filhos, os seus discípulos, eu e você. E eu quero trazer algumas coisas muito importantes desse chamado de Jesus sobre a vida de Pedro, e que vai identificar, trazer muita realidade para a nossa jornada, para o nosso entendimento de quem nós somos, por que eu fui chamado, por que às vezes as coisas não fluem ou não dão certo, da forma como que Deus queria. E eu quero que você esteja muito atento. E a primeira delas, vamos começar lá no texto. Diz o texto que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E ele viu 2 barcos. Diga, 2 barcos. Eu quero que você entenda algo. Queridos, para Pedro era um dia normal. Para Pedro era mais um dia de trabalho. Ele acordou cedo, deu um beijinho na esposa, tomou um café da manhã, foi trabalhar, foi pescar. E diz o texto que ele não pegou nada, estava chateado. Mas era um dia normal para Pedro. E diz o texto que a Bíblia faz questão de mencionar que tinham quantos barcos? Mas que Jesus escolhe, entra no barco de Pedro. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é aquilo que eu tenho já falado esses dias. É que você foi escolhido. Você foi chamado. Não era falta de opção. Tinha outras opções, mas Jesus escolheu entrar no barco de Pedro. Queridos, talvez aquele outro barco, um outro momento, eu creio que Jesus tem planos para salvar Nova Mutum inteira, amém? Mas você está aqui nessa noite, você está aqui nesse momento, é um tempo que Jesus tem chamado. Então, queridos, eu quero que você entenda que nessa noite, hoje, não é falta de opção, Jesus escolheu entrar no seu barco. E é importante nós entendermos isso. Efésios 1, versículo 4, tenho falado muito isso. Que o Senhor nos escolheu. Antes da fundação, para a gente ser santo, para a gente ser irrepreensível. Agora entenda algo, queridos.
Pedro, ele está num momento de frustração. A hora que Jesus chega, ele pega aqueles discípulos tristes, aqueles discípulos frustrados, não é nem discípulos ainda, aqueles homens decepcionados. Eu quero você, homem, imagina você trabalhar o dia inteiro e chegar no final do dia, você fala: uau, eu tenho boleto, eu tenho a escola do meu filho, eu tenho o almoço de amanhã e eu não peguei nada. É uma mistura, sabe, de um sentimento de incompetência, eu não dei conta, será que é minha rede que está ruim? Será que é meu barco que não está bom? Será que é o tempo? Mas o barco do fulano parece que pegou, mas eu não peguei. O que eu estou querendo dizer, querido, que a hora que Jesus chega, aqueles homens estão com problema. Diga assim: eles estavam com problemas. Agora eu te pergunto, se você fosse escolher um homem para o seu time, que faria parte, você escolheria talvez um time de pessoas frustradas? Pessoas que talvez estivessem decepcionadas? Pessoas que talvez não conseguiram bater a meta? Pessoas que talvez não conseguiam arrumar um emprego, estavam desempregados, que as coisas não fluíam, que as coisas não davam certo. Era isso que estava acontecendo. Jesus chega naquele momento que aqueles homens estão com um sentimento de frustração. Mas escute algo. Jesus nunca foca nos nossos problemas. Deixa eu melhorar isso. Claro que Jesus se preocupa comigo e com você, isso é bíblico. Mas os nossos problemas não é aquilo que vai determinar a ação de Jesus nas nossas vidas. O nosso momento, a nossa circunstância, a nossa frustração, a nossa decepção, na verdade nunca chamou muita atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus é o potencial que eu e você temos aqui dentro do nosso coração. E eu preciso te mostrar que isso é algo extremamente importante. Porque Jesus está querendo se apresentar agora para aqueles homens. E Jesus poderia chegar e ele viu a primeira cena, diz o texto, é que eles estão lavando a rede, cabeça baixa, triste, porque não pegou nada. Jesus poderia ter feito diferente. Acompanha comigo. Nossa, vocês estão tristes, né? Lançai as redes. Vão pegar bastante, vocês conhecem a história, querido. Vão pegar muito peixe. E depois eu vou apresentar quem eu sou. Mas Jesus, querido, ele não faz isso. Jesus, ele não se preocupa com isso. Jesus, primeiro, ele não resolve a necessidade de Pedro. Escuta, Jesus, ele não está preocupado em resolver a necessidade de Pedro. Jesus não está preocupado em resolver o problema. Jesus, ele quer primeiro entrar no barco de Pedro. E isso faz muita diferença. Porque Pedro aqui ele não tem nada para dar para Jesus. Jesus sabia que eles estavam tristes. Jesus sabia que eles estavam necessitados. Jesus sabia que eles tinham conta para pagar. Mas ele não foca em resolver, ele foca em entrar no barco. Vamos lá para nós, queridos. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente quer oferecer um evangelho para resolver problemas. E esse não é o foco de Jesus. A gente quer oferecer um evangelho. Você está com o teu casamento destruído, você precisa de Jesus. Você está com a tua conta ruim, você precisa de Jesus. Você está com o teu problema de enfermidade, você precisa de Jesus. Querido, não que Jesus não possa fazer tudo isso. Mas essa não devia ser a prioridade do nosso coração. A gente tem que querer Jesus por quem Ele é e por que Ele fez na cruz. Não para ser aquela pessoa que vai resolver o nosso problema. E Jesus ele quer mostrar isso para Pedro, para aqueles discípulos. Diga assim comigo: o evangelho não é um chamado
para resolver problemas, mas é a permissão de Jesus entrar no nosso barco. Porque, querido, se a gente não entende isso, a gente tem um problema resolvido, por que eu vou ficar aqui? Eu já resolvi meu problema, eu já consegui aquilo que eu queria. Deixa eu fazer você entender. Sempre a prioridade de Jesus foi primeiro entrar no nosso coração. Claro, você conhece o final da história. Ele quer sim abençoar, Ele quer sim querer, Ele se preocupa com você. Que pai que não se preocupa com o filho? Mas entenda o que eu estou querendo te dizer. Só estou no primeiro, falando que você é escolhido, que Jesus quer entrar no nosso barco. Lembra quando Pedro estava no Monte da Transfiguração? Vou te ajudar, você que não lembra, ou você que está chegando. Marcos capítulo 9, eu acho. Jesus, ele está lá, ele sobe no monte, está Pedro, Tiago, João, eles estão lá, e de repente, queridos, eles estão aleluiados. Eles começam a ver Jesus com o corpo glorificado, eles têm uma visão, e eles escutam uma voz bradando do céu: esse é meu filho em quem me comprazo. E agora Pedro está lá, querido, Senhor, vamos ficar nesse lugar, não dá para a gente construir uma tenda aqui. Ele teve uma visão de Elias, de Moisés, ele quer construir 3 casinhas para eles. Vamos ficar nesse lugar, esse lugar de glória, esse lugar de presença, nós temos que ficar aqui. Sabe quantas vezes a gente vai no encontro, a gente vai numa conferência que está tão densa a presença que parece que você quer ficar naquele lugar. Queridos, último encontro, não sei se eu posso falar isso. Queridos, o último encontro aqui, o pessoal foi jantar, já tinha acabado. Era sábado à noite. O louvor continuou adorando. Querido, a gente estava aqui o pessoal que estava servindo desde as 6 da manhã. Os encontros chegaram às 7. Já era 9 horas da noite. Você imagina aquela pegada o dia inteiro. Querido, o louvor estava aqui. Em vez do povo ir embora, eu estava quase expulsando eles. Querido, estava todo mundo largado aqui, assim, ó. Um deitado, outro parecia que estava arrebatado, outro orando línguas, outro joelhado aqui. Os encontristas, um tanto foi almoçar, jantar. Em vez deles ir embora, eles voltaram, entraram para cá, ficaram mais aqui mais um tempo. Por quê? Porque tem alguns ambientes que parece que a gente quer ficar ali, que a gente quer estar ali. Mas Jesus olha para Pedro e fala assim: não, desce, nós vamos descer. E tem mais, você não vai contar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque tem algumas experiências que nós temos, que não são essas experiências que nos dão autoridade, mas é o que aquelas experiências provocaram em nós. Entenda isso, entenda isso. Tem muita gente, querido, que quer contar experiências, que deve estar testemunho. Queridos, e glória a Deus por isso. Mas o que vai dar autoridade não é o nível de experiência que você teve, mas o que aquela experiência provocou de mudança na tua vida. Eu acho incompatível uma pessoa que está cheia da presença, cheia da experiência, tendo visões, tendo experiência, e continua com a mesma vida sem transformação. As experiências, elas têm um propósito de mudar o nosso caráter, de nos tornar mais parecido com Jesus. O que Jesus está falando, não adianta você ficar falando que você viu a glória, que você está aqui. Que a tua vida, que a mudança, que a transformação do teu caráter justifique todas essas experiências que você está vivendo. Mas não é isso que eu quero falar. E aí Pedro está lá, e glória a Deus, e eles descem daquele lugar. E de repente ele encontra os escribas. E os escribas estão discutindo teologia, discutindo um monte de coisa que não traz futuro para ninguém. Outra coisa, querido, cuidado com aquilo que você fica falando, mesmo que é coisa de Deus. Tem conversa, querido, que não edifica. Tem brigas teológicas que não vai levar você a lugar nenhum. Sabe, tem gente que vem perguntando: pastor, você é arminiano, você é calvinista, o arrebatamento vai ser antes da tribulação, vai ser depois da tribulação? Eu falei: querido, eu não sei se vai ser antes, se vai ser depois, eu quero estar santo, eu quero estar pronto, e a hora que o arrebatamento chegar, eu estou indo. Então tem algumas conversas, querido, é legal, tudo bem, mas cuidado. Eu não sou nem armeniano, nem seu calvinista, eu sou de Cristo, querido. Eu gosto desse daqui, eu gosto dele também. São dois homens de Deus, mas eu tento parecer com Jesus e quero ir para lá. Então eu não me envolvo muito em algumas coisas que eu sei
que não vai trazer. Cuidado com o seu coração. Porque tem gente, querido, que está numa célula, que está no GPS, que está num grupo, que ama colocar essas coisas polêmicas. Na verdade, querido, isso só mostra uma ferida no seu coração. Você querendo mostrar que você sabe, que você precisa de reconhecimento, porque você sabe que isso naquele lugar não vai trazer edificação nenhuma para ninguém. Então vigia o teu coração, e também não era isso que eu ia falar, mas que sirva isso aí para você em nome de Jesus. Volta lá para o pai. Ele vê o pai, chega um pai com um menino, está lá com os escribas, aí chega um pai com um menino endemoniado. Queridos, aquele menino diz texto, vamos lá, deixa eu ler isso aqui, eu quero ler com vocês. 17. Marcos 9, 17. Marcos. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Diga, agitou com violência. E caindo por terra, revolvia-se e espumando. Perguntou Jesus ao pai, ao menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Para aí. Vamos lá. Vocês vão entender onde que eu quero chegar. Chega um pai com um menino endemoniado. O menino, quando vê Jesus, ele piora. Diz o texto que agita agora com violência. E Jesus está olhando aquela cena, está vendo o problema do pai, está vendo o problema do menino, sim ou não? Se sou eu e você, querido, o que você vai fazer? Querido, eu já ia resolver o problema. Eu já ia falar assim, pôr a mão na cabeça daquele demônio e mandar embora em nome de Jesus. Mas Jesus vê aquela situação, ele chega para o pai e fala: e aí, quanto tempo que está acontecendo? E o menino lá: faz tempo, é? Querido, Jesus ele está querendo mostrar alguma coisa. Na verdade, Jesus está querendo ganhar o coração daquele pai. Porque Jesus, antes de resolver o problema, ele quer entrar no barco. Ele quer entrar no coração. Porque é isso que vai produzir a transformação. É isso que vai produzir tudo aquilo que ele quer de nós como evangelho. Diz o texto: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância. E você está falando que os meus discípulos agora que não deram conta? Então o problema não é de agora, o problema é desde a infância. E desde a infância você como pai, você não fez nada. Desde a infância teu filho sofrendo assim, e agora você quer vir colocar a culpa nos meus discípulos que encontraram agora e não puderam. E, olha o texto, querido, olha o texto. Versículo 22, olha a arrogância do pai. E muitas vezes tem lançado ao fogo na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, Jesus. Sabe o que parece? Sabe quando o diabo foi lá no deserto? Se tu és o Cristo mesmo, se tu podes, pula daí que os seus anjos vão guardar você. Sabe aquele ladrão da cruz? Não que foi salvo outro. Se tu é o Cristo mesmo, se tu podes, prova, tira a gente daqui desse lugar. Parece tão distante, mas vamos nós. Senhor, eu vou na igreja, mas se tu pode, você resolve meu problema essa semana.
Se tu é Deus mesmo e me ama, a resposta é hoje. Quantas vezes, querida, a gente se torna Deus e Deus se torna Sabe, aquele pai, ele está, querido, com o coração, e Jesus entende isso. E enquanto está tendo esse diálogo, está lá o bicho espumando, coitado do menino. O problema está lá. Mas Jesus, ele quer alcançar um lugar no coração. Versículo 23. Ao que respondeu, se podes, tudo é possível ao quê? Versículo 24. Olha a transformação de um pai. Imediatamente o pai do menino exclamou com: Senhor, ajuda na minha pequena fé, na minha incredulidade. Eu creio, mas eu preciso, eu reconheço que eu tenho pouca fé. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço talvez que eu tenha errado. Me ajuda. Agora a entonação, o texto faz questão de colocar que agora ele está com lágrimas. E aí você conhece o texto, então Jesus vai, expulsa o demônio e etc. E glória a Deus. Amém? Mas por que eu quis te dar esse exemplo? Porque primeiro Jesus, ele quer consertar eu e você, o nosso coração, para depois resolver o nosso problema. E muitas vezes a gente quer só ceder o barco se Jesus resolver primeiro o problema. Se o Senhor fizer isso, então eu vou ser fiel, eu vou cumprir. Sabe, queridos, não é esse o evangelho que Jesus quer propor para eu e você, para nós. Eu já ouvi falar que a igreja parece hospital, que é lugar de doentes, de feridos. Eu te pergunto, você gosta de ir para o hospital? Nem eu, querido. Hospital você vai, recebe a cura e sai quanto antes, em nome de Jesus, amém? É necessário? É necessário, é importante? É importante. Mas você só vai lá a hora que não tem mais jeito. Você fala, não vai dar, eu vou ter que ir lá. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? Quantas vezes a gente usa esse tipo de evangelho? Eu estou precisando, eu estou necessitado, então agora eu tenho que ir lá no culto. Por quê? Porque para mim funciona como um hospital. Queridos, esse não é o evangelho de Jesus. Entenda onde eu vou chegar. Não me julgue ainda não. Segura aí. Segunda coisa. Ou a segunda pergunta. Você deixaria Jesus entrar no seu barco mesmo sem ele resolver o teu problema? Senhor, eu quero isso, que aí eu vou fazer. Tá, e se ele não fizer? E se ele não resolver? E se a pescaria não vir na hora que você quer? Mesmo assim você continua fiel? Mesmo assim o teu convite está em pé? Mesmo assim você fala, Senhor, o meu barco está aqui, pode entrar? Pedro, ele cede o barco para Jesus, sem ter nenhum dos seus problemas resolvidos. O coração continuava frustrado, a decepção continuava lá, mas ele cede o barco e Jesus entra no seu barco. Amém? Amém? Deixa eu clarear mais ainda para você isso aqui. Me moeu. Não sei nem se eu dou conta, mas eu vou dar em nome de Jesus. Eu estava lá no Bambu. Tinha alguns pastores de outros países. Tinha um de Príncipe e não sei de onde. Doinegão, querido. Da menor ilha que tem aí em algum lugar. Nem sei onde fica esse negócio. Mas tinha um missionário do Tardiquistão, antiga Iugoslávia, União Soviética, não lembro. Mas o país hoje chama-se Tardiquistão.
Querido, ele começou a falar, eu só chorava. Faz 17 anos que ele está lá. É um país fechado para o evangelho. 99,9% das pessoas são muçulmanas. Não pode ser pregado o evangelho. E ele falou assim, hoje, ele vai estar em Barretos, um desses dias, não sei se é hoje, se é domingo que vem. Meu pai conversou com ele, ele ia para lá. Mas no Brasil, ou em qualquer lugar, ele prega de máscara, para não identificar o rosto dele. Ele não tem rede social, ele não tem Instagram, ele não tem Face. Ele fala o essencial com a família dele. Ele não tem as localizações, permissão de localização do Google. Coisa que para mim e para você é tudo normal, natural. Coisa que a gente brinca, que a gente faz. Ele não faz. Eles podem ter uma Bíblia, eles permitem lá. Só que a Bíblia é registrada, tem um número. Não pode ter duas Bíblias. Porque se tiver duas, significa que você quer mostrar o Evangelho para alguém. Então você pode só ter uma Bíblia. E a pergunta dele, ou o questionamento dele é: aqui no Brasil, esse evangelho é muito gostoso, porque você está com um problema? Vamos para a igreja, que Jesus vai resolver. Você está com o teu casamento ruim? Você está com depressão? Vamos para a igreja, que Jesus vai resolver. Mas e aqui no Tardiquistão? O que eu falo? Como que eu prego esse evangelho? Eu falo, você quer Jesus? Vem, que aí você não pode mais ir para a escola. A tua família talvez não te queira mais. Você não pode ser visto em lugares públicos com Bíblia. Você não pode falar de ninguém. Ele tem 3 filhos. E mais 7 que ele adotou, que foram filhos que se converteram a Jesus. E os pais não deixaram mais ficar nas suas casas, porque eles converteram. Uma das meninas tem um ferro de passar roupa nas costas, da própria mãe. Falou assim, para você entender que o que você está fazendo, a mãe não aprova. E porque a mãe te ama, eu quero que você volte para o Islã, você vai ficar marcada. E no outro domingo, a menina estava lá, louvando a Jesus na igreja. Ele falou assim, a gente estava em 400 pastores, mais ou menos, querido. Ele falou assim, quem de vocês sabe um capítulo da Bíblia de cor? Sem ser salmo, ele falou. O Brasil é fácil. Meus filhos de 9 anos, vai lá perguntar para eles. Quantos capítulos eles não sabem de cor da palavra? Porque oferecer um Jesus que vai resolver problema, todo mundo quer. E oferecer um Jesus que realmente vai perder tudo. Que realmente talvez você vai perder a sua casa. Que talvez você vai perder a sua família. Que talvez você vai ter que deixar os seus pais. Que talvez você vai perder os seus amigos. Que talvez você vai perder o acesso. Mesmo assim, você ainda serviria esse Jesus? Querido, aquilo balançou meu coração. Sabe, deu eu pensar, quanto crente eu sou? A gente não tem ideia, porque nós estamos vivendo num país livre. Por enquanto, graças a Deus. Mas o que eu quero te trazer, querido? É que o Evangelho de Jesus é mais do que simplesmente resolver os nossos problemas. Amém? Amém? Pedro, ele cedeu o barco, deixou Jesus entrar, mesmo sem ter os problemas resolvidos. Terceiro, Lucas 5, versículo 3. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando, ensinava do barco as multidões. Diga, ensinava. Terceiro eu e você, nós precisamos ser ensináveis. Jesus, ele entra no barco de Pedro, ele não entra para pescar. Ele entra para ensinar. Pedro estava com problema. Pedro queria os peixes. Pedro tinha as contas. Pedro estava numa situação difícil. Jesus pede entrar
para entrar no barco. Pedro cede, Pedro deixa, porque às vezes a gente não deixa. Porque a gente fala, não, no meu barco não, manda sou eu. Eu comprei, eu paguei, a vida é minha, eu que sei o que é melhor para mim. Mas Pedro deixa, e Jesus fala o seguinte: Pedro, vamos um pouquinho mais para fora. E Jesus começa a ensinar. Queridos, nós só vamos ser discípulos se nós formos ensináveis. Amém. A melhor forma de eu me manter firme no Evangelho é quando eu entendo que eu não só deixo Jesus entrar no meu barco, mas a palavra, aquilo que Jesus fala, o pão, o Quinha falou isso, que desce do céu, isso entra no meu coração, me traz sustância, e é o que vai me dar vida, que vai me dar... Porque senão, querido, a gente vira consumidor. Entenda isso. A pastora manda mensagem para mim, hoje a carne lá no Del Norte está barato. Aí ela está aqui, no outro lugar, no Del Moro. Aí ela sai e vai lá no Del Norte. Só a gasolina que ela gastou dava para comprar 2 vezes a carne. Mas isso, o posto de gasolina está mais barato. A gente vai lá. O Evangelho não pode nos fazer consumidores, querido. O que vai nos garantir uma doutrina fiel? É quando você está alicerçado à palavra. É quando você está preso à palavra. Se não vem outra coisa e te oferece uma resolução do teu problema de uma forma melhor, você vai. Porque afinal de contas você está muito mais preocupado em resolver o seu problema do que servir a um Cristo, um Jesus que morreu, amou e perdoou todos os nossos pecados. Quarto, depois que Jesus entrou no barco, depois que Jesus ensinou, agora ele fala, versículo 4. Entenda isso, você foi escolhido, você já cedeu o teu barco, Jesus já ensinou. Lembra que eu estou falando sobre um chamado que para mim e para você, continua, queridos, isso ativo na nossa vida. Versículo 4 diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze de largo. Em outras versões, vão para a água mais profunda. E lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus está assim, Pedro, eu já te chamei, eu vi que você estava frustrado, eu vi que você não tem nada para me oferecer, eu vi que você está decepcionado, eu vi que você está cheio de problema, mas eu quis entrar no teu barco, você me emprestou, você deixou, você entregou teu barco. Eu peguei teu barco, eu já ensinei. Agora que você já aprendeu isso, vamos para um lugar mais profundo. Quando fala de águas profundas, você sabe, está falando de intimidade, está falando de um lugar de mais sensibilidade, está te falando de mais oração, de mais adoração, está te falando de um lugar que a gente flui em Deus. Mas o que eu acho incrível nisso é que Jesus agora fala, vamos resolver o teu problema. Depois que aquele pai estava com lágrimas, Jesus falou assim, agora eu vou resolver teu problema. Mateus 6, versículo 8, diz que o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Mesmo aquilo que a gente ainda não pediu, mesmo antes da nossa oração ir, Jesus conhece cada uma de nossas necessidades. Presta atenção, quando você estava chorando, quando você estava lavando a rede, quando você estava frustrado, você está achando que Jesus não viu, você está achando que Jesus não olhou, não, Ele sabe tudo, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. E mais, quero ser profeta na tua vida. Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, queridos,
Ele não só conhece, Ele não só viu você lavando a rede, Ele não só viu a tua frustração, Ele não só viu a tua decepção, mas no momento certo, eu tenho convicção que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a minha e a sua necessidade. Mas Ele não faz isso antes de entrar no barco, e antes de ensinar, e antes de levar para uma água profunda. E agora eles estão numa água profunda, eles estão num lugar incrível. E eu acho incrível, queridos, porque Jesus não dá o peixe pronto. Mas Jesus fala assim: Pedro, vamos pescar, vamos pescar. Jesus podia impressionar Pedro, ele estava querendo se revelar. Fala: Pedro, agora tu vai ver quem eu sou mesmo. E estalar o dedo, querido, e vir cardume de peixe, começar a pular dentro daquele barco. E Pedro fala: meu Deus do céu, que glória é essa, Jesus? E peixe vinha entrar naquela praia e ia ser incrível. Mas sabe como Jesus faz o milagre? Como Jesus supre a necessidade? Ela fala: Pedro, vamos trabalhar de novo? Pedro, sabe aquilo que você estava fazendo que não deu certo, que você estava achando que era incompetência sua? Sabe aquilo que você fez, que você achou que o problema talvez fosse a rede, que fosse o barco? Pedro, vamos pegar isso de novo e vamos trabalhar, mas agora vamos junto? Não, você não entendeu. Sabe aquele projeto que às vezes você tem, sabe aquela vida que às vezes você está tentando, sabe aquele negócio, aquele emprego que às vezes não está dando certo, e você está esperando que os peixes venham, que Deus faz um milagre, que você está lá deitado na tua cama, de repente recebe uma mensagem, plim, você olha e fala: meu Deus do céu, Pix de 150 mil na minha conta, o que foi isso, Jesus? Acordou? Aí Jesus fala assim: vamos pescar, gente, vamos trabalhar. E aí aquele emprego que não dava certo, chega um cliente novo, que você fala: meu Deus, a semana inteira não vendi uma compra, agora vem um cara novo aqui, ele já fez a fatura do mês, e você acha que é coincidência? É Jesus falando assim: não, agora você está debaixo da minha palavra, agora você deixou eu entrar, eu já estou no teu barco, eu já ensinei, você está indo na água profunda, então agora é diferente. Toda vez, querido, que eu cumpro um princípio, eu responsabilizo o céu para algo sobre a minha vida. E às vezes a gente acha que é coincidência. Às vezes a gente... Não. O duro é quando a gente acha que é nossa competência. O duro é Pedro olhar e falar assim: cara, minha rede é boa mesmo, hein? Meu barco é incrível. Porque tem uns crentes que é assim, querido. Nem percebe a maneira que Jesus faz, que quer suprir os nossos problemas. Às vezes não é do jeito que a gente imagina. Às vezes com o nosso trabalho, com o nosso suor, e a maioria das vezes é, mas Ele abre a porta, coloca a pessoa certa, no momento certo, no tempo certo, as coisas começam a acontecer, e você dá glória, porque você fala: isso não pode ser meu, isso é agir de Deus na minha vida. Queridos, versículo 6. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Diga: apanharam. Deixa eu mudar para você entender isso melhor. Põe na RC para mim, a tradução, o que a Bíblia quer dizer. Se apanha peixe? RC. E fazendo assim, o que está escrito lá? Diga: colheram. Peixe se colhe ou se pesca? Mas colheram. Presta atenção. Pesca significa aquilo que eu e você a gente faz no nosso braço. Significa o esforço humano. Ali era algo sobrenatural. Colheita é quando Deus brada do céu, e aquilo que eu estou fazendo, Deus fala assim: já está tudo preparado, já está tudo certo, vai lá e só pega porque já é seu. Colheita é mover de Deus sobrenatural na minha e na sua vida.
Eles ficam apavorados. Ele olha para aquele lado, meu Deus do céu. Escute, quero liberar isso na tua vida. Quando você cede o barco, quando você convida Jesus para entrar, quando você não tem os problemas resolvidos e mesmo assim você fala, Senhor, o barco está aqui. Quando você está frustrado, Senhor, o barco continua aqui. Quando você está lavando rede, Senhor, o barco ainda continua aqui. Pode entrar. Quando você começa a aprender, quando você começa a ouvir, a obedecer, Pedro, me ajuda, vamos ali mais para o fundo, sim Senhor, eu te obedeço, nós estamos juntos, vamos, e Jesus começa a ensinar, aí Ele começa a te levar para a água mais profunda, você já está num nível diferente. O teu trabalho, aquilo que você faz, já se torna uma responsabilidade do céu. E você não mais pesca, mas agora você colhe. Você não mais colhe com a força da tua mão, mas você pega fruto daquilo que é de Deus para você. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Levanta a tua mão bem alto, em nome de Jesus. Porque eu sei que tem pessoas que, mesmo frustradas, mesmo decepcionadas, mesmo com problemas, continuam sendo fiéis, continuam renunciando, continuam com Jesus no barco, continuam servindo. Eu quero declarar em nome de Jesus que a colheita que o céu vai derramar sobre a sua casa será poderosa, será grandiosa, e que você vai ver tudo aquilo que o céu tem para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Rompiam as redes. Por quê? Deixa eu falar o que eu penso. Eu queria dizer, sou eu. Serviço e agarra para você. Queridos, rede está falando de estrutura humana. Rede está falando da ferramenta que ele tinha para pescar. Escuta isso. Rede está falando da estrutura humana que ele tinha para capturar a bênção dele. Aquilo que Pedro imaginava que ele poderia capturar, era a estrutura que ele tinha. Mas os pensamentos do Senhor são muito maiores que o nosso. Aquilo que Deus tem para nós é infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Tudo que o céu tem preparado para mim é muito maior. Queridos, para você entender melhor, imagina que eu fui pescar e eu estou indo pescar lambari. Eu estou indo pescar piau. E eu falo, Senhor, me ajuda na minha pescaria. Eu estou com uma linha de lambari, de piau. Você não sabe que isso é um peixinho pequeno, tá? Eu estou com uma linha fina, porque eu estou pescando piau. Eu estou com um anzolzinho pequeno, porque eu estou pescando piau. Essa é a minha estrutura, é isso que tem nesse lugar. É isso que eu quero. Senhor, e eu estou tão feliz se eu pegar 50 piais hoje. Meu Deus do céu, vai ser a glória. E aí passa a noite e não pega nada. Aí Jesus fala assim, você foi fiel, então sabe de nada, inocente, vamos pescar. Aí você joga, querido. Aí a hora que você vai fisgar, em vez de vir um lambari, vem um pirarucu. Para você entender. Aí você fala, mas não é possível, porque essa linha não aguenta, esse anzol é muito pequeno. E aí, em vez de você pegar outro lambari, vem outro pirarucu, e vem outro pirarucu. E em vez de você pegar 50 piau, agora você pega 50 pirarucus. Ei, recebe isso no teu espírito. Tem coisa que você está imaginando, a estrutura que você tem, que você acha que você vai pegar, querido, Deus vai te surpreender em nome de Jesus. Aquilo que você acha que é um piau que vai entrar e que você já estava feliz, eu profetizo que vai ser bênçãos infinitamente maiores. Por quê? Porque a fidelidade, a honra, tudo aquilo que você faz, o céu vê, e o meu Deus é fiel, e segundo a sua riqueza em glória, Ele vai suprir, há de suprir todas as nossas necessidades. Porque é o prazer de um pai, é a alegria de um pai. Se vocês que são ruins sabe dar boas coisas, imagina eu que sou o Deus Todo-Poderoso. Agora qual que é o nosso problema? É que primeiro a gente quer resolver, a gente quer o peixe. E se Ele dá o peixe, a gente não deixa ele entrar no barco.
Entenda isso, querido. Pedro não pediu a pescaria. Pedro não pediu um milagre. Para Pedro já estava tudo bem. Senhor, eu já estou feliz com o Senhor no meu barco. Eu já aprendi, para mim, eu já ganhei o dia. Então aquilo ali foi só um bônus. Quando a gente trata o resultado, quando a gente trata a nossa necessidade simplesmente como um bônus de ter Jesus, tudo na nossa vida muda. O problema é quando a gente coloca em primeiro lugar. Aí a gente se torna consumidor do evangelho. Um Jesus que pode fazer e por isso que eu sigo. Amém, queridos? Você aguenta aí mais um pouco? Quinto. Diz o texto que tinha tanto peixe, era tanto pirarucu, que eles não estavam preparados. Sabe quando você vai falar, Deus, não, é muita coisa para mim, é muita benção. Eu quero declarar, você vai assustar, falar, Deus, é muita benção para minha casa. Meu Deus, é muita benção para minha família. Jesus, obrigado. Mas escute isso. Diz que os barcos quase afundaram. O texto quase foi a pique. Eu te pergunto, bênção de Deus afunda barco? Ei, o quinto, se eu e você não entendermos que toda colheita que Deus nos dá é para a gente dividir com o outro, o nosso barco pode afundar. Presta atenção. A pescaria foi tão grande, a colheita foi tão grande, que Pedro falou assim, chama o outro barco, porque Deus está me derramando tanto, Deus está me entregando tanto, que aquilo que eu tenho, eu vou dar para você também, e vai encher o teu barco também, e vai encher, e traz o outro barco, porque eu também vou derramar. Queridos, se nós não entendemos que um princípio bíblico é, aquilo que o céu derrama sobre mim, é para eu abençoar outras vidas, o meu barco pode afundar. Toda vez que o céu olha para mim e fala assim, nossa, eu estou derramando no barco dele, mas ele não retém, ele chama outro barco, e ele divide, e ele compartilha, e ele é generoso, e ele tem compaixão, e está enchendo outro barco, o céu fala, ele entendeu, pode derramar mais, pode mandar mais peixe, porque vai ser outro barco que vai ser abençoado, e pode derramar mais. É o princípio que Jesus tem para abençoar o reino, para abençoar o teu irmão, para abençoar a Nova Mutum. Agora, o barco é meu, eu que paguei o preço, foi eu, ele escolheu eu, vocês ficaram tudo lá, eu que fui remando para quando ele foi ensinar, agora o peixe é meu. E às vezes, querido, a gente quer, para mim, foi meu esforço, são minhas coisas. Não tenha um coração de avarento. Jesus está morrendo de vontade de abençoar você, a tua vida, a tua casa. Mas é para que você encha outros barcos. É para que você compartilhe tudo aquilo que Ele tem te dado. Amém, queridos? Versículo 8. E aqui eu vejo como Pedro realmente reconhece Jesus e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Querido, não tem como a gente estar na presença de Deus, colher os milagres, ser ensinado por Ele, e a gente não reconhecer a grandeza de Deus, e isso não produzir temor no nosso coração. Pedro sabia que a linha dele era papial. Pedro sabia que a pescaria, que a isca, que o barco dele não era para pirarucu. Pedro era experiente, era pescador, era o trabalho dele. Quando ele viu o milagre, ele não pegou a glória para ele não pegou a glória para o barco dele, para o material dele, não, ele só falou o seguinte, Senhor,
eu reconheço quem Tu és e eu não sou digno de estar perto do Senhor. Eu não sou digno de estar junto com o Senhor. Eu sou pecador, eu não tenho nada para oferecer. Eu sou frustrado, eu tenho problema, eu tenho um passado, eu tenho erro. Senhor, retira, afasta. Eu não sou digno diante da Tua grandeza. Sabe, às vezes a gente quer peitar Jesus. Às vezes a gente vem assim para aceitar Jesus, querido. Eu vou dar uma chance para Jesus. Vou aceitar Ele para ver se vou entrar no reino agora. Você acha que Jesus precisa, querido? Parece que a gente quer aceitar Jesus como se a gente fosse fazer um favor para o céu. Como se a gente fosse, sabe, fazer um favor. Deixa eu pensar se eu quero, se eu não quero. Não sei se essa vida é para mim, não sei não. Sabe, querido, é uma graça. É um amor. A gente entender que Ele é grande, que Ele é todo poderoso. E Ele se esvaziou e veio como homem. E mesmo não tendo pecado, perdoou você. Aceitou eu e você. E Pedro entendeu isso. Falou: Senhor, eu reconheço quem o Senhor é. Eu sou pequeno demais. Me ajuda na minha pequenez. Não tem como a gente estar perto do Senhor e a gente continuar se sentindo grande, querido. Alguma coisa está errada. Toda vez que a gente está num lugar de presença, a primeira oração, aprenda algo no teu coração. Se você quer saber se um lugar está ungido, não é o tanto que roda, não é o tanto que está barulho, não é o tanto que ora em línguas, é o tanto que aquele povo está orando pedindo misericórdia de si mesmo. Todo lugar de presença, o sentimento que vai trazer em nós é de pequenez, é de humilhação. Fala: Senhor, me perdoa, porque quanto mais a santidade de Jesus vem, mais expõe a nossa carne, a nossa podridão, quem nós somos. Tem ambientes que você chega, querido, que você já começa a chorar. Você fala: Deus, meu Deus, parece que está grosso, parece que está denso a nuvem. Sabe, você começa a se humilhar, a orar e falar: Senhor, me acha aqui, acha o meu coração, perdoa os meus pecados, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Por último, para eu acabar com... Depois que já aconteceu tudo isso com o nosso chamado, você já deixou Jesus entrar no seu barco, mesmo sendo frustrado, mesmo tendo problema, você continuou servindo ao Senhor, você foi ensinado, você foi para águas profundas, você já viu o agir de Deus na tua vida. Se não viu, vai ver em nome de Jesus, no tempo certo, que no tempo certo Deus sempre faz. Não desista, não desista, sabe, e não espere o Pix milagroso, não, querido. Às vezes é com o nosso suor, às vezes Deus vai te dar uma visão nova, um entendimento novo, uma sacada nova, mas uma tirada que você pode ter, você pode mudar a tua vida, e, enfim. E depois de viver tudo isso, de reconhecer a grandeza, para finalizar, Jesus fala: então eu vou dar uma missão. Diga: uma missão. Versículo 10. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, não tem nada mais importante do que a gente entender que nós temos uma missão, um propósito. O problema às vezes da igreja nosso é que a gente quer viver tudo aquilo com Jesus, mas a gente não entendeu que Jesus nos dá uma missão, que tem algo que Ele escolheu, que Ele pediu para nós fazermos, para eu e você. Pastor, mas eu... Não, querido, você sabe, você tem condições, você tem talento. Jesus usou a pescaria, era aquilo que Pedro sabia. Querido, a tua missão é aquilo que você faz.
A tua missão é o teu chamado. A tua missão é aquilo que você tem prazer, aquilo que você gosta, aquilo que você tem habilidade. Dona Arlene está aí? Não, né? Dona Arlene e seu Ademir, queridos, eles são cozinheiros. Vivem profissionalmente disso. É o que eles sabem fazer, é o que eles gostam de fazer. Queridos, como que meu coração se alegra? Falei, pastor, vai ser um ministério gourmet. Veio um pastor e falou, pastor, eu posso fazer a janta? Depois, às vezes a gente precisa levar um pastor para comer, para jantar. Quantas vezes eles se dispõem, vão e arrumam e fazem tudo. Todo encontro, querido, eles vêm. E não é que eles cobram, eles ainda pagam para poder trabalhar, para poder fazer. Fica aqui o dia inteiro, é o primeiro a chegar, o último a sair. Por quê? Estão servindo com alegria, fazendo tudo aquilo que eles gostam de fazer. Querido, nós temos, eu tenho um ministério que a gente colocou o nome de Transfer. Nós estamos numa cidade que a logística é difícil. Os aeroportos mais perto são Cuiabá, Sinop, Sorriso, você sabe. Quantas vezes, queridos, quantos homens que têm às vezes condições, que dirigem bem, que tem um veículo que é bom, que pode levar. Fala, pastor, isso que eu sei fazer, isso que eu gosto de fazer. Quando tiver, o senhor pode contar comigo. Eu consigo me adequar na minha agenda. Queridos, e quantos ministérios nós podemos fazer? Nós podemos ter, é o talento que você tem, é o chamado que você tem, é aquilo que você faz. Quantas empresas tem aí, quantas lojas, é aquilo que você consegue. Eu vou colocar o meu barco é isso, e eu vou colocar, Jesus pode entrar, que eu quero servir com isso. Eu sou autônomo, Senhor, meu barco é isso, eu vou servir com isso. E quando você entender a missão, entenda isso. Quando você entender a missão, todos os resultados passam a ser supérfluos. Todos aqueles problemas que você achava que era assim, nossa, isso vai ser a solução da minha vida. Não, Pedro falou assim, eu deixo o barco, eu deixo rede, eu deixo esse monte de peixe que eu acabei de pescar. Vocês não entenderam a missão que eu tenho, e o Jesus que eu sirvo é muito maior, é muito mais poderoso, me dá muito mais plenitude, me dá muito mais alegria. Querido, não tem como um crente ser feliz se ele não estiver envolvido no propósito que Deus tem para ele. O que vai nos preencher, o que vai dar sentido para a nossa vida, é olhar e falar assim, eu estou frutificando, Deus está me abençoando, eu estou servindo na casa, no reino, no ministério. O problema é que a gente acha que servir é pregar, é cantar, e aí você fala, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Querido, às vezes você sabe varrer rua. Vamos fazer um ministério dos varredores de rua. É meu trabalho. Então nós vamos fazer o seguinte, você pega todos os varredores de rua, e a hora que a gente estiver varrendo lá, nós vamos começar a falar versículo, nós vamos cantar, e nós vamos começar a evangelizar, e dentro dos varredores de rua vai ter um avivamento para a glória de Deus. Você está entendendo, querido? O ministério é aquilo que você tem. Pastor, mas não tem esse. Não tem porque ainda você não se dispôs. Estou esperando você falar, é isso que eu quero, é isso que eu sei fazer. Bora a gente ter uns 50 ministérios nessa igreja e avançar nessa cidade em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? Diga assim, quando eu entendo a minha missão, ela se torna mais importante do que o resultado da pescaria. Entenda isso no teu espírito. Quando eu entendo a missão, aquilo que Jesus me chamou, mesmo eu ficando apaixonado, mesmo eu ficando deslumbrado, mesmo eu vendo o milagre, não se compara com o propósito eterno que Deus me chamou para si. Você quer, querido, vencer toda depressão, todo laço, é você começar a frutificar em tudo aquilo que Jesus tem para você. É você começar a cumprir o teu chamado, a tua missão.
você vai ver que não tem plenitude maior, que não tem alegria melhor, que não tem vazio que consiga ficar dentro do seu coração, quando você vê uma vida sendo transformada pela sua vida, quando você vê uma casa sendo salva através da sua vida, quando você vê vida sendo alcançada, o evangelho sendo avançado, o reino crescendo, quando você vê tudo aquilo que Deus quer fazer se cumprindo, querido, isso traz uma satisfação, isso traz uma plenitude que não tem pirarucu, não tem promessa, não tem dinheiro que vai, querido, aguentar isso aí, roubar esse lugar. Pai, eu quero orar pela tua casa, pela tua igreja. Eu sei que o Senhor tem nos chamado, Senhor, para esse tempo. Pai, que a gente possa viver um evangelho segundo o teu coração. Um evangelho não que visa simplesmente os benefícios, a solução dos nossos problemas, mas um evangelho que importa em te adorar, importa em abrir o nosso coração, importa em nós aprendermos e ir para lugares profundos de intimidade, que nós possamos reconhecer sempre a tua grandeza com temor no nosso coração, sabendo que o Senhor tem uma missão para cada um de nós, sabendo que o Senhor tem um chamado para cada um de nós, que sim, que o Senhor deu talento, sim, que o Senhor deu sabedoria, que o Senhor deu condições, sim, que o Senhor acredita nele, sim, que o Senhor confia nela, sim, que não foi falta de opção, não tinha mais barco, mas o Senhor chamou para esse tempo, para essa hora. Sim, Deus, eu creio que o Senhor está levantando corações apaixonados pelo Senhor. Sobre a tua vida, você que, e eu vou fazer isso muito rápido, não vou ficar me delongando nisso, mas você que entende que tem uma missão para você no teu coração, que tem um chamado e que você está, às vezes, não sei se desanimado, não é desanimado, mas talvez sem compreender, sem ter clareza. Teu coração sabe que você entendeu, você já convidou Jesus para vir no teu barco, você está tentado ser ensinável, aprender, você tem buscado, adorado, feito os devocionais, querendo ir para águas mais profundas, mas você está perdido na missão, você não sabe aquilo que você pode fazer. Eu queria que muito rápido você viesse aqui, que eu quero orar e liberar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus, Pai, aqui não são só corações, são ministérios,
que são ministérios que o Senhor está levantando nesse lugar. Pai, a confirmação de algo que o Senhor quer para essa hora. São ministérios, Senhor, que o Senhor tem levantado aqui. Pai, em nome de Jesus, confirma isso no coração deles. Confirma isso no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava apagado, tudo aquilo, Pai, que o diabo estava tentando esconder, dizendo que não era para agora, que não era para ele, que ele não tinha condições. Pai, em nome de Jesus, que o céu venha e brade sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, que os corações sejam incendiados. Assim como o Senhor falou para Pedro, eu farei de você pescador de homens. Eu quero declarar, eu farei de vocês ministérios novos, cheios da unção, cheios do poder, cheios da presença, para alcançar vidas, que seja restabelecido, que seja reacendido, que a chama volte a queimar, que a chama volte a queimar, que você viva todos os propósitos de Deus, em nome de Jesus. Mostra, Deus, mostra para cada um deles tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós só queremos os teus pés, muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Levante sua mão bem alto, por favor. Levante sua mão bem alto. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te convido, o Senhor entrar no meu barco, cuidar da minha vida, me ensinar. Eu quero ir para águas profundas, e eu sei que todas as minhas necessidades o Senhor vai suprir de forma sobrenatural. Mas eu quero sair daqui com uma missão de te servir, de te adorar, de usar o meu talento para o teu reino, e através da minha vida, da minha casa, vidas serão alcançadas, impactadas, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Abraça essa pessoa que está do seu lado aí, essa tocha viva. Nós só queremos os teus pés, muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos teus pés. Amém. Escute algo, só para a gente concluir. Presta atenção. Deus quer edificar grandes coisas no nosso meio, amém? Escute isso. Deus quer edificar, construir. A palavra que eu comecei esse culto foi testemunhando isso, aquilo que Deus falou. Mas imagina que você é um monte de areia, você é um monte de pedra, você é um monte de cimento, você é um monte de tijolo, você é um monte de ferro. Isso não é uma edificação, isso não é uma construção, isso é um potencial. Isso é a matéria-prima. Isso é o que é necessário. Mas ainda assim não é uma construção. Agora, se eu pego essa areia, misturo com essa pedra, que misturo com esse cimento, que misturo com esse ferro, que ponho na mão de um pedreiro que sabe fazer, de um servente que não sabe fazer outra coisa, não sei pegar carriola, mas falou: ó, eu tô aqui. Então começa a ser formado, e diante de uma multidão começa a se construir algo poderoso. Aquilo que você tem é necessário, é importante para que o reino cresça, para que a edificação aconteça. Não negligencie. Pastor, eu sou só um preguinho. Sem o prego a caixaria abre. Aí eu sou só um
o ferro, o cimento não aguenta. Você é útil, você é necessário, você é importante. E quando a gente se une, o reino cresce, o diabo treme e o céu é glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Cadê o povo da oração? Aleluia. Aguenta aí, querido, aguenta aí. Eu oro por um dia que nós vamos começar esse culto 7 horas. Não vai ter horário para terminar louvor. Não vai ter horário para terminar. Vai dar 10 horas, vai dar 11 horas. Nós vamos estar aqui na glória. Ó, quem quiser ir embora pode ir, mas nós vamos ficar. Porque nós vamos receber, nós vamos. Aqui é o pessoal da nossa oração. Você que quer aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, você que precisa de algum motivo de oração, não vai embora, tá? Depois que terminar o culto, você pode vir, eles vão orar por vocês, ok? Eu tenho alguns recados importantes. Senta um pouquinho, vai, gente. Não vou judiar de vocês, só um minuto. Vocês aguentam aí, senta aí, ó. Eu tenho recado porque eu lembrei. É umas coisas que Deus faz, queridos. Semana que vem, sábado e domingo, que dia? Querido, tá vendo esse casalzinho aí? É o pastor Anésio. É um homem que abriu as portas para nós estarmos na África. É um homem que cuida das crianças do Sudão, na qual nós pagamos todo mês. Eu não sei se você sabe, mas você é pai de um monte de criancinha órfã lá do Sudão. E, enfim, ele está num tour aqui e ele vai passar. Eu falei, pastor, você não passa, nós vamos tour sem pregar aqui de jeito nenhum. Ele falou, será, Murilo? Eu falei, não, senhor, então tá marcado. Sábado ele vai falar com os jovens, 19 horas. E domingo ele vai estar aqui com a igreja, compartilhando, contando experiências do campo, das missões. É pastor de igreja, é um homem de Deus, está há 150 anos no evangelho. Quero muito que você venha, que você não falte. Eu amo escutar as histórias, as experiências, isso move o coração, enche de fé. É um homem de Deus, quero honrá-lo, quero muito que você venha, que você não falte. Amém? Um casal abençoado, vocês vão conhecê-lo aqui, vocês vão ver. Amém? Semana tem o GPS, quinta-feira tem culto. Quem que prega quinta, hein? Você? Acho que é você. Acho que é você. Aí eu ia fazer propaganda, mas você não sabe, agora você já me derruba. Querido, sábado tem o pastor Anésio. Domingo de manhã nós não temos escola bíblica. Tivemos hoje o café da manhã com o encerramento desse módulo. Vamos ter agora o mês de julho de recesso. Depois nós vamos voltar com um tema novo. Parabéns para todos aqueles que vieram pelo café. Pastor Lucas, pastora Lu, que estiveram à frente, comandando. Fiquei sabendo dos testemunhos. Já tenho os nomes para aqui, para chamar, para dar uns testemunhos poderosos aqui na frente. Me aguardem, surpresas. Mas enfim, muito feliz. E eu sei que quando voltar vai ser poderoso. O que mais, pastora? Era isso? Sábado dos jovens está aberto para todos, tá, querido? Você quer vir no sábado, você pode vir, deve vir. E quem é fominha bebe 2 vezes da água. Eu vou estar aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Você que nos visita, Deus abençoe muito você. Que seu coração saia daqui incendiado. Que você entenda que esse chamado é para você. Que o barco não é à toa, não foi falta de opção, tinha outro barco, mas Jesus escolheu você, por isso que você está aqui. Então não vai embora não, sem deixar ele entrar no seu barco. Vem aqui na frente e fala, eu quero. O pessoal está aqui para orar com você. Se você está desviado, querido, está longe, perde mais tempo não, é tempo da gente voltar e viver o evangelho.
Pai, muito obrigado pelo culto, pelas vidas. Obrigado pela confirmação. Pai, quantos corações eu tenho convicção que foram reacesos com a chama do Teu Espírito, com uma convicção, com um entendimento, com uma missão de servir ao Senhor com aquilo que eles têm em mãos. Moisés só tinha um cajado, e ele falou, é o que eu tenho. E o Senhor falou, vai ser com isso que você vai fazer grandes sinais. Eu quero declarar que os sinais que o Senhor fará, vai ser com aquilo que cada um já tem nas suas mãos, Senhor. Traga essa clareza, Pai, essa chama no coração, que o Senhor abençoe, que a colheita que o Senhor tem, que as necessidades sejam supridas, que o Senhor nos dê uma semana mais do que abençoada, vitoriosa, cheia da Tua paz, da Tua alegria, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vão em paz. Em nome de Jesus.